Boa noite! Hoje nós iremos conversar sobre a psicologia comportamental. O que seria a psicologia comportamental? A psicologia comportamental, ou behaviorismo, é uma abordagem da psicologia que estuda o comportamento humano e animal, com base em interações observáveis entre estímulos do ambiente e respostas dos organismos. Essa corrente rejeita a análise de processos mentais subjetivos, como pensamentos e emoções, por serem considerados não mensuráveis cientificamente. Em vez disso, foca no comportamento observável não mensurável. Dando continuidade, eu vou falar um pouquinho mais sobre o condicionamento reflexo. Conhecido como condicionamento reflexo ou condicionamento clássico, esse conceito introduzido pelo Ivan Pavlov, ele vai ser um dos conceitos principais da psicologia comportamental. Basicamente, esse conceito ele vai descrever como alguns comportamentos eles podem ser aprendidos de acordo com associações de estímulos feitos no ambiente. E a gente vai entender um pouquinho mais desse processo no exemplo aplicado pelo Pavlov no ano de 1903, na Rússia. No exemplo, um cão passa por um teste para condicionar suas secreções gástricas apenas ao ouvir o barulho de uma sineta. Como podemos visualizar no exemplo acima, a gente vai ver que as cobaias desse teste foram alguns cães, o estímulo neutro utilizado pelo Pavlov foram algumas sinetas e o estímulo desencadeador da salivação foi a alimentação do animal. Podemos visualizar que no primeiro quadro, basicamente o Pavlov ele vai expor o animal ao estímulo neutro, onde o animal não vai demonstrar nenhum tipo de salivação ou algum tipo de motivação. Já na segunda etapa desse teste, a gente consegue visualizar que o cão foi somente exposto ao agente desencadeador da salivação, que é a sua alimentação. Já na terceira etapa desse teste, a gente consegue visualizar que primeiro o Pavlov ele vai expor o animal ao barulho da sineta e logo após isso ele vai utilizar o agente desencadeador da saliva, que é expor o animal à alimentação. E chegando ao quarto e último passo desse teste, a gente vai visualizar que o Pavlov ele vai expor novamente o cão somente ao barulho da sineta, assim como no primeiro passo. Só que diferente do primeiro passo, a gente vai perceber que o cão ele já se adaptou a escutar o barulho da sineta e associar a alimentação após esse barulho. Então, automaticamente, ao escutar o barulho da sineta, ele vai fazer essa associação à sua comida e vai começar a salivar também. Dando continuidade, dentro do behaviorismo tem o behaviorismo comportamental, que foi o ponto de partida para todas as pesquisas e teorias desenvolvidas nessa época. Essa teoria foi fundada por John Watson. Na sua teoria, ele acreditava que o comportamento humano pode ser moldado e ajustado, e ele se baseou nisso através da observação e experimentação. Um dos seus experimentos, conhecido como Albert, que foi uma criança que ele adotou na época, e no seu experimento ele usava um estímulo neutro e um estímulo aversivo, como um som bastante alto, implantando a fobia no bebê, chegando à conclusão que existe a aprendizagem por medo ou até mesmo condicionamento. Agora vamos entender um pouco sobre a lei do efeito, que se contradiz ao behaviorismo metodológico. A lei do efeito, que foi formulada por Tom Dick, se caracteriza na ideia que todo e qualquer ato que produz satisfação ou prazer vai se associar novamente a essa situação. E observamos mais sobre a lei do efeito no behaviorismo radical, que se contradiz em oposição ao behaviorismo comportamental, corrente ao comportamentalista Skinner, que para ele todas as emoções não dão origem à nova conduta, pois fazem parte do nosso modo de agir, ou seja, é uma consequência de nossos atos, sejam eles positivos ou negativos. Agora vamos entrar no assunto de aprendizagem por condicionamento operante, que envolve também o condicionamento voluntário, que é um indivíduo controlado através das suas consequências. Skinner comprovou sua teoria através de um experimento de um rato que era recompensado a realizar movimentos dentro de uma caixa. Os principais condicionamentos operantes são o reforço positivo, que é um estímulo agradável, o reforço negativo, que remove o estímulo agradável, a punição positiva, que reduz o comportamento indesejado, e a punição negativa, que reduz a probabilidade daquele comportamento acontecer. Pessoal, eu vou falar um pouco sobre a teoria de aprendizado social de Albert Bandura. Nessa teoria, ele acredita que as pessoas não aprendam apenas por uma experiência direta, mas também pela observação, pela modelação de ações das outras pessoas. Essa abordagem combina elementos comportamentais e cognitivos. O aprendizado por modelação nada mais é do que a imitação, onde o indivíduo observa o que o outro está fazendo e imita. Bandura também destaca que o aprendizado não é uma resposta automática aos estímulos, e sim um processo cognitivo que se baseia em 4 pilares: atenção, retenção, que é memorizar, reprodução e a motivação de os repetir. Esse processo cognitivo contém 2 composições: a aquisição, que é quando o indivíduo observa e retém aquela ação, e a retenção, que é onde ele armazena em seu cérebro para poder reproduzir depois. Porém, essa teoria teve uma explicação científica. Em 1994, os cientistas descobriram células que se ativam quando realizamos alguma ação que já observamos outra pessoa fazer. Eles se chamam neurônios espelhos e explicam por que aprendemos pela imitação. A autoeficácia é a crença de um indivíduo da sua capacidade de realizar uma tarefa ou alcançar algum objetivo.
Bandura enfatizou que a autoeficácia se retém somente com a influência de motivação, perseverança e desempenho. Gostaria de explicar para vocês um pouquinho sobre a psicologia Gestalt. A psicologia Gestalt basicamente é o estudo sobre a maneira que nós seres humanos percebemos e enxergamos as coisas. Esse tipo de psicologia é muito utilizada por designers, pintores e pessoas do meio artístico e de publicidade, para que possam deixar um certo tipo de mensagem subliminar ou até mesmo chamar um tipo de atenção maior à sua arte ou ao que ele está propagando ali no momento. O exemplo a ser usado da psicologia Gestalt é o símbolo do Carrefour e o símbolo da Coca-Cola. A psicologia Gestalt também pode ser analisada em pinturas e outros meios artísticos, basicamente como realmente uma forma de chamar maior atenção do público. Através desse estudo é possível entender por que temos a percepção de determinadas coisas, por como o nosso cérebro entende determinados tipos de mensagens e como a gente pode relacionar coisas, formas ou palavras a outros tipos de formas, outros tipos de coisas, outros tipos de desenhos. Agora falando um pouquinho para vocês sobre psicanálise. A psicanálise basicamente é o estudo relacionado a acontecimentos e traumas ou bloqueios do passado e como esses bloqueios, traumas e acontecimentos do passado podem reverberar no futuro de uma pessoa. A psicanálise tem um papel fundamental para os psicólogos e psiquiatras para que eles possam entender realmente como determinados tipos de acontecimento puderam reverberar no indivíduo e para que eles possam arrumar uma maneira de solucionar aquele tipo de problema. É importante destacar também que a psicanálise envolve outros diversos tipos de tópicos, outros diversos tipos de teorias que podem ser estudados por vocês, que são de extrema importância na psicologia. Algumas teorias não são mais utilizadas, mas têm uma importância gigantesca na psicologia. E vale salientar que caso você sinta necessidade, sinta que tem algum trauma a ser resolvido, algum bloqueio do passado, quando você estiver estudando acerca do tema, caso você se identifique com algum tópico, é importante que você não se diagnostique. É importante que você procure um psicólogo ou psiquiatra para que ele possa fazer o diagnóstico justamente com você.